Olá, hoje vamos para a nossa quinta aula do curso de Dados do Oceano para Ciência Cidadã. É uma aula que a gente vai falar sobre análise de dados de uma forma superficial. Nós não vamos entrar nos diferentes tipos de análise ou na parte aprofundada, analítica e estatística dessas análises, mas é uma aula que eu diria ilustrativa, para que quem não, vamos dizer, não trabalhe exatamente com processamento de dados ou não está muito acostumado a, a fazer uso dessas ferramentas, possa ter um material guia para compreender muitas das informações que a gente recebe sobre o oceano. Já peço desculpa pelo som ambiente, aqui no Brasil eu estou gravando carnaval, final de fevereiro de 2022, e então é um período super agitado e vocês vão ouvir uma música por trás, uma criança gritando. São os desafios do home office, mas vamos lá. Então, alguns assuntos que eu vou abordar nessa aula. Então, como eu disse, análise de dados de forma geral, a gente vai apontar aqui algumas ferramentas estatísticas básicas e alguns processos analíticos que a gente usa para avaliar esses dados marinhos, né, dados do oceano. São ferramentas que, apesar de serem bem específicas, a gente utiliza elas para transformar os dados em informação e para poder tomar decisão. Então, não tem muito como fugir das análises de dados, né? Muita gente tenta, às vezes, falar, mas precisa ser algo mais simplificado, a gente precisa tomar a decisão de forma mais rápida, mas quando a gente capta muitos dados e a gente precisa de uma informação mais completa, uma fase importante que a gente passa, é o processamento estatístico desses dados, né? Que muitas vezes um gráfico sem uma análise estatística complementar, ele não nos diz uma informação, né? Uma ferramenta visual, ela auxilia, mas o resultado estatístico, com probabilidade, com ferramentas de comparação, eles são extremamente importantes. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns indicadores de mudança, análises de variabilidade, de efeito, séries temporais, o que são abordagens espaciais e avaliações de impacto. Eu já peço licença aqui para dizer que eu não vou respeitar de forma muito estrita alguns dos conceitos, então vocês vão ver que algumas vezes eu vou falar indicadores para algo que, na verdade, é mais uma variável, mas a gente está tentando trazer uma linguagem que seja mais compreensível para um público maior e não necessariamente esteja restrito às diferentes definições de conteúdo, tá? Todo o conteúdo que está apresentado aqui, ele é um conteúdo baseado em linguagem científica, mas vocês vão ver que eu vou tentar usar terminologias menos... Eu não vou ficar tão presa às questões de terminologia. Então, quando a gente busca trazer informações a partir de dados do oceano, e no final o que a gente quer é que haja uma construção de conhecimento e a permanência desse conhecimento como legado para as novas gerações, a análise de dados é uma parte fundamental do processo. Não adianta a gente coletar zilhões de dados sobre o oceano, mas que a gente não consiga processar informação. Então, dentro dessa construção de dados, ampliação desse oceano de dados, a gente tende também a incorporar ferramentas estatísticas e ferramentas de análise, né, numérica, de análise qualitativa. Eu quase não falei de análise qualitativa aqui, mas análises qualitativas também, para que esses dados possam ser traduzidos em informações para diversos usos e também para a resolução de problemas. E também para a gente entender qual é a abrangência, né, desses dados. Então, esses resultados, eles têm qual impacto? Eles são verdadeiros ou eles podem ser aplicados em que contexto? Local, regional, global? Então, os desenhos de análise estatística, eles trazem essa mensagem para nós, além de nos responder as diversas perguntas quando a gente tem essa captação grande de dados.
Uma questão importante é que a gente precisa tentar facilitar a obtenção dessas informações úteis, né? Quando a gente pega dado, não necessariamente a gente tem uma informação daquilo, porque às vezes a gente precisa de muitos dados para poder traduzir, fazer uma análise e trazer uma informação. Então, é preciso organizar esses dados em formatos e em tipos de análises que sejam capazes de identificar essas mudanças ou características no estado do oceano e nos seus ecossistemas. E aqui também, lembrando, no estado do oceano e os seus ecossistemas e a relação que eles têm com a sociedade humana, né, sem tirar o componente humano. E a gente usa alguns termos, né? A gente fala assim, é comum vocês verem em relatório ambiental, em notícias, e nesse ambiente falar desses termos. Então, primeiro é variável, que é algo, é uma métrica, né? Um número, uma quantificação, ou mesmo uma categorização que seja adequada para caracterizar um processo de interesse. Então, ela não necessariamente é o dado puro, mas ela é o que vai ser utilizado para essa caracterização. E ela pode ser construída várias variáveis diferentes de um mesmo dado, de uma mesma medida que é captada do oceano. Indicador é algo sempre que nos remete a índice, é uma ferramenta que é capaz de identificar alterações no ambiente, né, ou traduzir alterações no ambiente que a gente vai conseguir interpretar de mudança, né? Ela tem esse viés de alerta, de indicação, algo mais conciso e que traz uma resposta, né? Não necessariamente, e em geral, o indicador ele é construído a partir de algumas variáveis, ou não, né? Às vezes tem uma variável que ela é tão forte para determinar um processo de interesse que ela já é, por si só, um indicador. E parâmetro, apesar de ser utilizado como uma palavra de forma bem geral, mas se a gente for para o sentido mais estrito, é em relação aos níveis de referência, principalmente no caso de impacto ambiental, ou de outros, de qualidade ambiental como um todo, né? São valores que a gente tem para seguir, tanto de processos ou mesmo padrões espaciais que são referência de diferentes condições do oceano. A análise de dados, ela precisa estar ligada ao objetivo do estudo. Então, por isso que a gente faz aquela construção toda, os dados, as variáveis que eu vou utilizar, qual é o meu objetivo? Porque a gente planeja os componentes de análise de dados adequados ao objetivo do nosso trabalho, porque existe um mar de opções de tipos de análises estatísticas, análises de categorização que a gente poderia utilizar, mas que não vão nos responder a pergunta-chave daquele estudo, daquele monitoramento, daquela informação que a gente precisa. Então, a gente geralmente planeja o desenho dessas análises, escolhe as ferramentas estatísticas que nos permitam trazer essas respostas. Então, algumas boas práticas são buscar referências, né? Então, quando a gente não sabe exatamente qual tipo de análise fazer, ou indicar mesmo, por exemplo, imagina que você está planejando um estudo, você vai contratar uma empresa, né, para fazer um monitoramento ambiental, ou trazer uma informação sobre algum lugar no oceano que você não tem, busque referências para construir, por exemplo, o termo, né, de um contrato, o que a pessoa vai precisar fazer. Em geral, as análises mais fortes ou melhores, elas são reproduzidas pela comunidade específica daquele nicho científico que a gente está trabalhando, e não é algo que é só para ciência, é super complicado, só cientista que faz, não, se o cientista está fazendo, em geral a gente não quer fazer algo complicado, é porque é a única ferramenta necessária que está ali disponível, ou que é uma que é adequada para os nossos tipos de dado. Então, buscar referências é muito importante na escolha das análises de dados, simplificar, né? Como tem tantos tipos diferentes e tem várias análises que tem, cada uma responde uma outra pergunta, mas será que elas não estão, a gente não está fazendo a mesma coisa, usando só análises diferentes? A gente não pode simplificar, usar uma, duas? Será que para os nossos dados não é mais adequado trazer uma análise mais forte e usar uma só? Então, simplificação é sempre a alma do negócio. E conhecer os seus dados, porque para cada tipo de dado
a gente tem análises diferentes e a gente também tem algumas análises que são aplicadas para várias coisas. Então, compreender os dados e compreender o objetivo daquela análise é muito importante, às vezes até mais importante do que o processo analítico numérico, porque isso você pode pedir ajuda para alguém que é mais especialista, alguém que tem facilidade, que é um estatístico, mas se você não conhecer o que aquela análise te traz de informação e para que ela é utilizada, a chance da gente cometer um erro de resultado, um erro da informação que a gente está trazendo é grande. Então, eu vejo que é mais importante compreender o objetivo e o que ela faz do que o outro processo, o outro lado, porque isso você pode pedir uma colaboração de um colega, mas o colega, às vezes, muitas vezes ele não vai ter esse nível de julgamento para falar, olha, essa análise sua está errada. Ou quando a gente contrata um estatístico que não trabalha com a área ambiental, isso acontece muito, porque a pessoa, às vezes, utiliza, beleza, é uma análise que dá, funciona mais ou menos aqui, mas ela é adequada dentro do ambiente que a gente está trazendo? As premissas, só estatísticas devem ser levadas em conta, e as outras premissas? Então, é sempre uma conversa, uma discussão, mas que a gente vê, assim, quem trabalha com isso, né, eu trabalho bastante tempo, eu gosto muito de análise de dados, às vezes eu presto consultoria, mesmo quando a gente estava na graduação, e é uma discussão que muitas vezes ela não acontece, ela não tem ambiente, as pessoas pegam e copiam de um lugar para o outro, e precisa, porque a gente vê muito ah, muita análise sendo usada de outra forma. As questões de desenho amostral eu não abordei nessa aula, mas elas também são importantes, né? A forma com que a gente coleta, elas vão limitar o jeito que a gente estuda, que a gente vai conseguir analisar aqueles dados. Outra situação é o tipo de variável que a gente tem. Então, né, como é a caracterização daquele ambiente ou aquele estudo? Ele é um estudo onde a gente obteve muitos dados, ou é um estudo que a gente mediu um processo só? Então, a gente tem abordagens que a gente chama de univariadas, que geralmente são bem concisas, e multivariadas, onde a gente tem múltiplas informações do ambiente, que em geral elas trazem uma informação um pouco mais holística. Mas é aquilo, também depende do seu estudo, porque às vezes a sua resposta, o que você quer é assim, tem impacto ou não tem impacto, aumentou a temperatura ou não aumentou, aquela espécie ela está lá ou ela não está, ela diminuiu de abundância. Então, falar que uma análise é melhor que a outra, é algo assim que não é legal. O interessante, quando possível, é trazer essas duas abordagens juntas, principalmente quando a gente está tratando de oceano, diagnósticos mais completos dos sistemas, das comunidades, ou mesmo quando a gente trata com questões de poluição, ordenamento territorial, onde tem muitas coisas que influenciam na costa. Então, essa união de abordagens é muito interessante, mas a gente precisa ter o cuidado de que se a resposta, qual é a resposta que o tomador de decisão ele precisa? É algo que é sim ou não? Eu consigo responder isso com um processo só? Então, por que não fazer aquilo? Ah, mas eu quero captar um monte de informação, de dados, porque eu não tenho dado aquele lugar. Mas será que vale a pena a gente gastar energia e depois aquele dado fica lá? E, por exemplo, não vai para um repositório, né? Ninguém vai usar, eu só peguei, aquele dado não é público, enfim. Então, a gente tem unido as duas abordagens, é interessante, mas nem sempre ela é a saída. Vai depender dos diferentes casos. Uma, uma discussão que ela vem à tona, em geral, é em relação às métricas, né? Então, as variáveis ou indicadores, quais são os mais adequados para as necessidades de hoje? Então, a gente tem tentado desenvolver e utilizar métricas que elas possam ser aplicadas na tomada de decisão. Aquela informação que eu trouxe, ela traz algum sentido nesse sistema de organização territorial e regulamentação, ou não, é algo super específico da biologia de um organismo e que para o tomador de decisão, né, não tem nada a ver com o território. Não é que é que é a mesma conversa, né? Não é desmerecer uma pesquisa em relação a outra, em um dado em relação ao outro, mas existe considerar o contexto e tentar adaptar as nossas métricas tradicionais, coisas que a gente já utiliza para compreender o oceano, mas que elas possam realmente ser traduzidas ou estejam elas andem em acordo com
a forma com que a gente organiza o espaço, regulamenta a proteção dos ambientes e as nossas relações com o oceano. E isso ainda está num caminhar, né? Muito da legislação, às vezes, ela não considera, ela não é super específica, a menos que existem normas, né, de acreditação, daí a gente já vê essa especificidade. Mas o quão longe está o oceano de chegar nisso? E, então, a gente tem tentado pensar, vocês vão ver que vários grupos estão unindo esforços para poder desenvolver métricas que estejam sobre o oceano, que estejam de acordo com essa forma com que a gente organiza a nossa sociedade. Os estudos, eles também não podem ser independentes das escalas de tempo e espaço, né? É preciso a gente ter essa informação para que a gente consiga mensurar o impacto daquela informação e a aplicabilidade que ela tem, né? Qual que é a abrangência, até onde eu posso ir com aquela informação, até onde ela realmente ela tem um valor, ela é verdadeira, né? Pode ser corroborada ou não. Então, a gente fala muito de resolução temporal, que é a frequência, né, o nível de especificidade no tempo que a gente usa, a gente coleta, a gente tem aquisição de dados em escalas mensais, em escalas quinzenais, isso varia, é adequado ao processo que a gente está trabalhando. A resolução espacial também é a descrição dessa frequência no espaço com que a gente tem aquisição de dados, é de metro em metro, é a cada 30, 40 quilômetros, é entre cidades, eu não uso sistemas, né, de distância, eu uso outros sistemas espaciais, como, por exemplo, diferenças entre regiões do oceano ou entre países. Qual é a referência histórica? Então, aonde está localizado aquela informação que eu trouxe? Ah, tá bom, coletei ela esse ano, beleza, 2022. Mas o que 2022 representa dentro dos padrões históricos do oceano? É um ano anômalo? É um ano que é um ano de El Niño? Né? Qual é a referência? Onde a gente está no tempo, na linhagem, no histórico? É importante a gente saber um pouco desse padrão para poder também ver o quanto que aquela informação que a gente trouxe vai se repetir ao longo do tempo. E qual é o domínio geográfico? Então, a abrangência daquela informação que eu trago espacialmente. A gente pode expandir essa informação para uma região inteira. Então, por exemplo, eu coletei num Recife só, né? São várias críticas, às vezes, que a gente que traz dados da biodiversidade não consegue coletar, fazer os mesmos estudos, os mesmos lugares, em grandes extensões, né, a menos que a gente faça grandes colaborações. Muitas vezes o pessoal fala, mas isso aqui é só aplicado para esse sistema, esse lugar. Será? Será que a gente não consegue calibrar mesmo? Qual é o domínio, qual a abrangência espacial dessa informação? Então, são questões que precisam ser descritas e também quando a gente vai discutir aquele resultado, é importante a gente considerar, porque podem ser limitações ou pode ser vantagens também daquela informação. Então, falando de variáveis e indicadores do oceano, aqui, como eu disse, eu misturei alguns deles, é o que é mais usual na categorização que a gente tem, trouxe alguns exemplos desses que não são só utilizados para a ciência, mas também são aplicados nos relatórios de estado do oceano e dos seus ecossistemas. Então, a gente tem variáveis e indicadores físicos, biogeoquímicos, climáticos e de segurança, e alguns bem comuns, então, são físicos, temperatura e salinidade, né? São informações básicas que a gente precisa ter, mas o pessoal fala, mas eu não tenho um instrumento. Mas hoje em dia a gente consegue tirar essas informações até de satélite, mesmo salinidade, que a gente não tem tanta essa resolução, às vezes não é tão acurado aquela informação, mas a gente consegue ir para grandes áreas. Biogeoquímicos, né? Então, acidificação e nutrientes são dois componentes do sistema que nos trazem muita informação de como aquele lugar está. Então, os níveis de nutrientes, eles podem quebrar totalmente a dinâmica de um ecossistema e mudar o estado, e a acidificação é a mesma coisa, porque os organismos têm níveis diferentes de tolerância e eles são muito sensíveis. A temperatura, eu acabei não falando, mas a gente tem tolerância térmica dos sistemas biológicos, né? Não muda um pouco de um organismo para o outro, mas assim, não tem níveis que não são tolerados por nenhum organismo terrestre.
Então, o que isso quer dizer, né? Isso traz, é uma informação, um indicador muito forte de mudança. As anomalias climáticas e os eventos extremos, então, as anomalias climáticas é uma forma que a gente consegue entender esse histórico, do que aquela situação é frente ao que já aconteceu antes e o que a gente esperaria para aquele sistema, né? Tudo que está fora da curva, que é um outlier. O que é o outlier? Tudo que está fora do normal, que não é o que ia acontecer aqui e a gente está vendo. E isso vem dentro da identificação desses eventos extremos, mas muito também da frequência de ocorrência, não só do quanto está fora, mas qual é o aumento, qual é a tendência que a gente está vendo dessas situações que a gente não estava esperando e como a gente precisa se preparar. Questões de segurança do oceano ainda estão, né, a gente ainda está andando nesse caminhar, mas as informações de vulnerabilidade são importantes da gente compreender e trazer essa informação para vários lugares, porque é uma questão de segurança, de usar. E também traduzir, né, para o usuário depois, o que isso quer dizer? Tá imprópria, mas ela é imprópria para quê? A outra, ela tá própria, mas só para alguns usos. O que você pode fazer? Qual é a consequência? Se você entrar naquela água, o que vai acontecer com você? Questões de segurança alimentar, por exemplo, né, das algas, das explorações de algas nocivas, a concentração de lixo marinho, né, também é algo que, assim, que a gente quase não tem informação, mas agora vai trazer muito essa questão do estado do ambiente, a quantidade de lixo ali, de resíduo, macro ou micro resíduo, qual é o perigo daquilo lá? A partir do momento que a gente tem mais informação, a gente sabe se aquele lugar ele é seguro ou não, tanto para a gente quanto para os organismos que vivem ali. Outras variáveis indicadores sobre a biodiversidade, aqui falando da biodiversidade marinha, mas é geral. Então, a gente caracteriza em diferentes níveis ecológicos. E tem 2 níveis-chave, que é o nível de população, que a gente fala de espécies, ou gêneros, né, é um tipo de organismo que ele é específico, então o status daquela espécie, se é uma espécie que está ameaçada, está diminuindo, ela está em perigo de extinção, ou ela já foi extinta naquele lugar, são informações bem específicas, mas elas também traduzem para espécies-chave, ou espécies que são muito dominantes, elas também podem trazer uma informação sobre o ecossistema. E a abundância, né? Quando a gente fala de pesca, trazer saber a abundância da espécie, ela tem tudo a ver, porque a quantidade de organismo que vem na rede, de peixe que vem na rede, ou que é capturado, esforço de captura, a quantidade que chega, nos reflete uma informação sobre aquela população que a gente está acessando através da pesca. E informações sobre a comunidade, dois componentes também que são chave, é a caracterização da riqueza, então o número de espécies que tem no lugar e a variação desse número, existem vários componentes de estado ecológico que têm a ver com o número de espécies, principalmente com a variação. E a composição, então quais são as espécies dominantes e quais são menos dominantes, como existe essa troca, né, de dominância, o que acontece no tempo, então também é uma informação que a gente tende a incluir nas análises de dados, e, por exemplo, gerar relatórios de diversidade global, diversidade regional. Quando a gente quer saber o estado de uma região em termos de biodiversidade, a gente usa essas informações para poder dizer, né, traduzir aquilo lá, o estado é bom ou é ruim, são notícias boas ou, né, ou não, um pouco negativas que a gente está trazendo. E as informações dos ecossistemas, que é um nível mais alto de organização dos sistemas biológicos da Terra. E 3 exemplos de categorias são a estrutura, então formações que trazem um reflexo de quão estruturado está um ecossistema marinho, o funcionamento, então a dinâmica, quais são as inter-relações ali, se elas estão equilibradas, e alguns que são mais gerais, né, que trazem, às vezes, uma informação mais aplicada com a sociedade. Então, cobertura viva e distribuição de habitat é uma informação do ecossistema que é muito interessante, tanto de abordar cientificamente, quanto de incluir em análise
para diagnóstico, né? Então, é igual quando a gente faz para cobertura vegetal terrestre, de floresta. Então, se a gente sabe a cobertura de corais, ou a gente sabe a cobertura de algas ou de gramas marinhas, a gente sabe a distribuição daquele habitat e a gente consegue ter uma ideia. Se isso flutuar muito ao longo do tempo, qual é o nível? Será que é um ambiente que é super instável? Ele é mais adaptado a um outro evento? Né? É um jeito de fazer as abordagens. De funcionamento, o único que eu trouxe aqui, tem vários, mas um que é bem claro é produtividade. É um ambiente que produz bastante, tanto de produção primária quanto de outros tipos de produção dentro da cadeia ecológica, né, a cadeia trófica. Então, ele traduz o reflexo de que se aquele ecossistema ele está, vamos dizer, em equilíbrio no termo mais geral de equilíbrio, né? Se ele está funcionando de uma forma que a gente esperava, que se ele está em equilíbrio com o ambiente, o que seria natural, ou se ele está sofrendo com o impacto de uma atividade humana. E alguns mais gerais, por exemplo, a gente tem o nível de integridade, né? Se a gente tem ali, por exemplo, uma área de recife de coral grande, e o quão íntegra ela está, o quão não impactada, né? O quão pristino. E para espécies invasoras que são super perigosas para muitos dos sistemas, principalmente aqueles também que já estão super impactados, né? Ainda tem mais um fator de variação, a taxa de espalhamento dessas espécies invasoras, né? A gente tem visto diferentes, mas aqui na costa do Brasil, por exemplo, agora estão tendo os novos registros de algumas das espécies e é um indicador rápido assim de mudança do ecossistema, porque a gente já sabe o efeito delas, o efeito negativo ou o efeito benéfico, em geral é um efeito negativo, e a gente sabe como o ecossistema vai ficar. Então ele, né, daí a gente consegue mapear aonde essa espécie está e como o ecossistema vai ficar, ou como ele poderia ficar daqui a alguns anos. Passando agora para as análises estatísticas, como eu disse, a gente vai passar de forma bem simplificada, só ilustrando algumas delas, que eu sei que quem não usa acaba lendo nos relatórios e fica meio perdido, passa por cima, né? Então, existem categorias que eu denominei aqui como análises de variabilidade, de similaridade, então eles traçam as diferenças quantitativas entre alguns processos ou alguns níveis ecológicos, e duas que a gente vê muito são a ANOVA, que é a análise de variância, e a PERMANOVA, que é a análise de variância multivariada permutacional. Na verdade, isso é uma tradução, assim, nem tem, né, publicação muito em português sobre esse assunto, mas são duas análises que elas são geralmente focadas a entender diferença em relação a um componente, então a influência de um fator no ambiente, né? Você pode construir com vários fatores, mas são categorias que a gente coloca lá. A gente não tem uma visão holística e a gente precisa planejar o estudo para ter um desenho que a gente consiga analisar. Vantagens são análises robustas, que elas têm foco, então o nível de resposta dela é muito assertivo, e a diferença entre as duas é que uma permite com que a gente inclua, por exemplo, uma categorização multivariada. Aqui eu coloquei um exemplo de quando a gente faz análise de composição do sedimento marinho, a porcentagem de silt, areia e argila. E daí a gente, é uma componente conjunta, né? São variáveis dependentes para a gente caracterizar aquele estado. E a gente consegue fazer uma mesma análise usando os três, não precisa fazer um por um, separar, enfim. E a gente pode usar para índices ou variáveis ecológicas simples, né? Então, aqui o DS significa densidade. E qual é a resposta da ANOVA? A ANOVA traz para a gente um gráfico não, desculpa, uma tabela, e daí você fala, nossa, um monte de número, mas enfim, ela é uma tabela simples que a gente sabe onde está, né? A gente tem um valor de probabilidade inserido nela, então quanto aquele resultado, se ele é significativo, ele tem uma probabilidade alta ou baixa de estar errado. E outra diferença também entre elas é o componente matemático que a gente usa ali, né? Um usa variância e o outro usa distância entre matrizes. Então, enfim, eu falei que eu não ia entrar muito nessas questões, mas existem também, obviamente, diferenças analíticas.
Algumas análises de efeito, então análises, a gente tem um grupo assim de análises associativas, aqui eu coloquei duas, que são análise de correlação e análise de regressão, onde a gente faz a comparação de duas variáveis, aqui, por exemplo, abundância e temperatura, e a gente consegue saber o nível de associação, então, quão associado, o quão dependentes, né, estão essas variáveis, o quanto, se a gente muda uma, a outra vai ter uma resposta. Deixa eu tentar parar aqui. Você vai entrar? Não tem problema. Vocês viram que tiveram uma pausa, né? Como eu falei, tem pessoas entrando, saindo, som de fundo. Mas é o jeito que é. E um outro grupo de análises são as análises de efeito, mas multivariadas, onde a gente consegue colocar diferentes informações do ambiente, então caracterizações, por exemplo, da coluna d'água do oceano, através de várias variáveis, salinidade, temperatura, ou mesmo de um ecossistema, a gente consegue colocar abundância, riqueza, estrutura do habitat, mas a gente consegue avaliar o efeito também de múltiplas informações. Então, por exemplo, como a estrutura de um habitat, desculpa, está associada a mudanças de temperatura ou a número de eventos extremos. Então, a gente consegue comparar os diferentes graus de associação entre esses efeitos. Então, são análises mais completas, mas o nível de probabilidade que a gente traz, a concentração, os valores analíticos inseridos também nas análises, elas têm suas limitações. Então, como eu disse, é importante a gente entender e saber qual que é a melhor análise para aquela informação que a gente precisa trazer, e qual o tipo de dado que a gente tem, né? A gente não consegue aplicar uma análise multivariada se a gente só faz uma medida do ambiente. A gente já vai saber que aquilo lá não é possível. Agora eu não sei o que aconteceu, se estava gravando, se não estava, já me perdi aqui, gente. Vou tentar cortar depois. Vamos lá. Análises de séries temporais. Então, esse contexto histórico de compreender como são as mudanças nos ecossistemas, eles são obtidos através de séries no tempo. Então, a gente faz medidas que vão acontecer, vão se repetir ao longo de várias janelas temporais. No caso, em geral, são feitos assim várias medidas durante o ano e vários anos contínuos. São séries e a gente usa para entender como existe muita variabilidade entre os dados, principalmente quando a gente tem uma frequência alta de informação. Vamos dizer que a gente quer saber o que acontece durante 5 anos num banco de algas, se a quantidade de alga aumenta ou diminui. E a gente faz coleta todo mês. A gente tem outras variações ali, de um dia para o outro pode ter uma, assim, de um dia para o outro não, mas de algumas semanas para outra pode ter uma diferença, e pode ser que no todo essa diferença não seja tão grande. Então, a gente quer tentar em ter umas curvas mais suaves de como que é a dinâmica desse ambiente. E daí a gente, em geral, usa modelos de ajuste. Então, a gente traz informações, análises estatísticas, né, componentes analíticos que podem trazer para a gente essas tendências centrais de variação. E aqui eu coloquei alguns exemplos, que são modelos generalizados, modelos aditivos, ajustes de Poisson, que são, como eu disse, categorias estatísticas, mas que são ferramentas que a gente precisa utilizar, porque quando a gente só faz o gráfico, às vezes, primeiro que visualmente às vezes fica super difícil de entender, e segundo que a tradução, a aplicabilidade daquela informação a gente não tem, então a gente precisa trazer essas análises estatísticas. Existem também análises que trazem o espectro de variação. Então, tem uma análise famosa que é a análise espectral. Então, ela identifica para a gente
quais seriam as janelas de repetição, por exemplo, de um fenômeno, e o quão harmônico é essa repetição, e a gente consegue identificar aí esses padrões no tempo. Então, são análises clássicas super interessantes, principalmente para a gente saber o que é normal, né, o que seria esperado de um processo que ele é bem cíclico e o que está saindo fora da curva, quando a gente tem séries temporais bem longas. As abordagens espaciais, né, no oceano, a gente tem vários tipos de abordagem, e a gente tem alguns índices que a gente até consegue trazer para a organização de espaço. Então, por exemplo, índices de sensibilidade de ecossistema, de risco, de produtividade, eu não trouxe aqui, né, eu trouxe apenas um exemplo de um estudo de organização, que a gente consegue saber se ele é a segurança da biodiversidade marinha no Brasil, e a gente tem vários estudos trazendo essa dinâmica de paisagens marinhas, e agora com a quantidade de dados gerados por sensoriamento remoto, a gente tem novas ferramentas, novos tipos de categorização mais completos de assim, qual seria o estado daquele ecossistema, ou qual é a paisagem marinha na coluna d'água que a gente tem, ou qual é a paisagem marinha esperada para aquele lugar, em função do componente geológico, né? Um ambiente que tem um tipo de formação geológica, então a gente espera que a gente tenha tais e tais ecossistemas ali presentes. Então, essa abordagem de paisagem espacial, e a gente tem, aqui são só abordagens, né? Tem várias ferramentas analíticas, estatísticas que a gente coloca por cima, para poder também diferenciar essa categorização no espaço, né? Por exemplo, aqui você vê, tem mapas super coloridos quando a gente faz essas abordagens espaciais, né? As diferenças de cor, elas não traduzem diferenças de informação, mas o quanto isso é verdadeiro, é aplicável, qual é o nível dessa diferença, o quanto a gente pode confiar, qual a probabilidade de aplicação desse dado. Então, a gente também traz ferramentas estatísticas. Análises de impacto, então avaliação de impacto ambiental, a gente usa todas aquelas ferramentas que a gente foi falando para fazer as análises de impacto, mas alguns estudos clássicos e que são muito usados quando o poder público tenta também, não tenta, o poder público vai indicar ou vai trazer a referência para monitoramento de um lugar, as abordagens de gradiente, então, qual é a abrangência do impacto a partir da sua fonte, e qual é o nível, né, desse impacto à medida que a gente vai se distanciando, e a gente tem alguns modelos de desenho amostral, por exemplo, o BASE, que é um modelo de antes e depois, e controle, né, de áreas impactadas. Então, a gente consegue saber a magnitude do efeito, se a gente consegue comparar os diferentes locais, em função do nível de impacto de antes e depois, né? Se você tem a informação referência de antes e você tem um lugar que pode ser considerado como referência muito parecido com a sua área de estudo, você utiliza ele como controle, né? E ele é fundamental para a gente conseguir identificar os efeitos de um impacto ambiental. As análises baseadas em modelagem e previsão, existem inúmeros modelos numéricos, modelos categóricos, que têm nos ajudado a identificar qual é o risco de uma área frente a um processo, né? Por exemplo, para mudanças climáticas, para pensamento estratégico de locais, de ações, é importante a gente ter previsões de futuro. Quais são os cenários de curto, médio e longo prazo para aquele lugar? E a gente consegue trazer isso visualmente, consegue trazer um software, e daí tem muita gente que critica os modelos, né? Fala qual que é a confiabilidade, mas é um modelo, mas assim, cada vez mais que a gente aprimora as ferramentas analíticas, melhores são os nossos modelos. Eles têm assim 1% de chance de erro, né? 99% de acerto para vários dos componentes do oceano, porque apesar da grande variabilidade nos sistemas terrestres, ainda assim tem muitos padrões cíclicos que a gente consegue prever para abrangência, para alta abrangência. E então é muito importante, a gente só consegue fazer previsão se a gente tem o dado, a informação, e a gente consegue extrapolar isso através de um bom modelo e traduzir isso depois para tomada de decisão.
Aqui eu trouxe alguns ambientes digitais de análise de dados, eu imagino que alguns deles, né, muitos de vocês conheçam, e eu trouxe, assim, de uma forma da gente pensar o que eu acho, uma opinião, tá, de vantagem e desvantagem de cada um deles. Então, começando pelo Excel. A vantagem da gente usar o Excel, primeiro que o Excel é um programa de planilha, mas as ferramentas novas, os sistemas pagos, eles permitem que você faça algumas análises estatísticas ali. A vantagem é que é de fácil acesso, ou seja, é muito popular, muitas pessoas usam, e a linguagem é simples, ela é relativamente intuitiva, né? No clicar, você consegue mover uma célula para outra, você consegue visualizar. Então é mais fácil, atinge um público maior, que não necessariamente uma pessoa que tem muita facilidade com análise de dados. Uma desvantagem que a gente acha é que ele não permite a modificação de vários tipos de design, né, de desenho de análise estatística. Às vezes eu não consigo inserir um componente diferente, eu não consigo mudar o índice, a fórmula, então ele é um pouco engessado. E também ele não tem várias das análises, mas as mais populares ele tem. E você pode usar, vai depender do tipo de estudo, né, do que você está fazendo e depois qual que é a confiabilidade daquele seu resultado. O MATLAB também é um software, um ambiente digital que é muito usado na oceanografia. Ele tem uma gama enorme de pacotes e rotinas adaptada aos dados do oceano, principalmente para sensoramento remoto. Mas uma desvantagem é que ele necessita de licença, e a linguagem é uma linguagem de programação. Então, não é tão simples assim de usar, não é todo mundo que consegue entender e fazer, e ele é um programa caro, não é acessível para muita gente, principalmente no longo prazo, para você pagar algo que você vai precisar e vai depender, e cada pacote você tem que pagar um negócio diferente. O Ocean Data View foi um programa criado, se eu não me engano, por um grupo europeu, e a vantagem dele é que ele foi criado para dados oceanográficos, então ele já vem com vários arquivos que já saem dos instrumentos, a gente consegue ele entende isso automático, então ele é bem legal, né? Tem as abordagens espaciais, os mapas ficam coloridos, a gente consegue mudar, mesmo algumas estatísticas é possível fazer ali. Uma desvantagem que eu vejo é que a parte analítica ela é um pouco limitada, e parece que é difícil também o manuseio, assim, a criação não é tão intuitivo. A primeira vez que eu fui usar, eu achei difícil. É, mesmo já tendo uma familiaridade. Então, é interessante ter um tutorial. E tudo que depende de muito tutorial acaba não sendo acessível para todo mundo. Falando um pouquinho do Python, né, que também é um sistema digital, não é um programa, uma das grandes vantagens é que ele permite a automatização dos sistemas, né, o interlink, a interoperação de vários ambientes ambientes digitais, e o manuseio de grandes bases de dados, sem travar. Então, né, por isso que muita gente usa o Python, que ele é uma linguagem muito popular e que na oceanografia está se tornando cada vez mais. A desvantagem é porque ele é em código, e tudo que é em código não é uma linguagem que a gente não aprende a ler o mundo em código na escola. Algumas escolas hoje têm, mas assim, ainda é muito fora da realidade geral. Então, necessita de uma expertise grande. E então, ele está aquém, né? Só pessoas que realmente querem, que precisam e que têm facilidade, que vão atrás, que vão aprender a usar. Falando um pouco do Estatística, né, que é um programa popular, geral, usado por vários, não só no oceano, vários tipos de pessoas que trabalham com dado. O legal do Estatística é que ele tem muitas técnicas de análise, ele é um programa de estatística, e então as análises tradicionais eles têm, já incorporaram as novas, mais usuais, e ele permite a modificação dos desenhos e também de alguns índices, isso é muito legal, né, avança em relação às outras coisas. E uma coisa que eu também não coloquei aqui é porque ele tem a linguagem intuitiva, então você não precisa saber de programação para você usar o estatística, você precisa entender da parte numérica, mas de resto não, né? No cliques a gente consegue fazer. Desvantagens é que também precisa de licença, as ferramentas gráficas não são tão boas assim para publicação, às vezes elas ficam, né, não são tão aceitas nas normas. Ele tem limitações de análise e a automatização não é possível. Então, cada vez que a gente vai fazer uma análise de novo, a gente precisa repetir todo aquele procedimento. E daí isso demanda mais tempo. Quando a gente trabalha com muitas análises, muitos dados, isso assim fica totalmente inviável.
Falando um pouco do R, né, que é super popular agora, graças a Darwin, as ciências de dados. Então, existe uma grande comunidade de usuários e ferramentas abertas. Então, pode ter certeza que tudo que você precisa fazer de análise estatística, alguém já fez no R, já publicou aquilo lá, já deixou isso livre, ou você consegue acessar essa informação através da internet. Então, ele é, assim, tem uma abrangência, né, uma aplicação grande e muitas ferramentas. Uma desvantagem também é a linguagem, que é uma de programação, então é em código, mas é um código um pouco mais simplificado, e a capacidade de processamento. Eu já vi, assim, dependendo do computador que você usa, ou a versão sua do R, às vezes pode travar com base de dados muito grandes. Então, quando a gente começa a ampliar a gama de dados, às vezes a gente precisa passar por uma ferramenta mais que tem maior poder, né? E no caso seria o Python, outros sistemas aí para utilizar. E daí as duas ferramentas espaciais, o QGIS e o ArcGIS. O QGIS nada mais é do que a ferramenta aberta do ArcGIS. Então a vantagem é que é aberto e tem ótimas ferramentas gráficas. Aí uma desvantagem que eu acho é que também em relação às análises espaciais, análises estatísticas, ele não, né, ele tem algumas lá que são as mais usuais, mas não permite você desenvolver diferentes ou trazer, incorporar novos pacotes. Claro, tem alguns desenvolvidos, mas não é como o R, como você fazer essas análises no R. E o ArcGIS, ele é o top de linha, né, nas análises espaciais, mas ele exige permissão, existe licença e várias atualizações. Então, toda vez que você precisa fazer uma análise, você tem que ir lá atualizar e pagar, enfim. Então, por isso ele não é tão acessível. Mas todas essas aqui são as mais populares, é difícil a gente sair para outras. Você fala, mas além do estatística tem como é que chama? Aquele SPSS, tem vários outros softwares, tem. Mas a gente está falando de dados do oceano. O que é melhor e o que é mais usado pela nossa comunidade são esses. Claro que aqui, assim, de forma geral, né? E agora, só para fechar a aula, porque depois, na quarta-feira, a gente vai passar para um assunto mais de interpretação, né? Então, é preciso analisar os dados, é preciso trazer ferramentas estatísticas, mas depois que a gente faz isso, a gente precisa ter a noção de imparcialidade nessa interpretação das informações. Então, traduzir, descrever em função do que a análise nos trouxe, do que o gráfico nos traz, os dados nos trazem, não da nossa opinião. E o que a gente esperava, sabe? Assim, né? A gente precisa ter noção de viés, porque quem enviesa a informação é a pessoa, e não o dado, a menos que a gente faça uma análise estatística errada. E o que disso a gente pode traduzir para conhecimento aplicável para a nossa sociedade e o legado que vai ser construído de conhecimento e informação. Então, essas análises e esses dados, eles não têm significado quase algum se a gente não trazer interpretação, se a gente não traduzir. E que essa tradução seja imparcial. Né? Então, qual é o valor de uma tabela, de um gráfico, de um mapa, sem que as pessoas sejam capazes de compreender o seu significado? Mas você fala, mas eu estou falando para um público científico. Sim, a gente vai adaptar o conteúdo em função do nosso público, mas a gente realmente precisa avançar, né, em formas que a gente consiga traduzir, trazer indicadores, informações-chave para que todo mundo consiga entender. Tem muitas coisas no oceano que as pessoas é fácil de entender. A balneabilidade, as bandeiras de balneabilidade são ótimas. A pessoa pode não entender os riscos das doenças se ela entrar num lugar que tem bandeira vermelha, mas ela sabe que ela não pode entrar ali. Né? Ela olha aquilo lá, vermelho e verde, né? Essa categorização de cor, assim, que é usada em sinal, em vários níveis. Então, é trazer, né? Como a gente vai traduzir essas informações. Então, por hoje é só, obrigada e até a nossa última aula. Não esqueçam de deixar as dúvidas no chat e depois de amanhã eu vou passar um exercício para vocês. Um abraço.